Então, olá a todos novamente. Então, essa é a segunda parte da série de vídeos sobre a implementação da eliminação gaussiana. Nessa parte eu vou estar, então, construindo um pequeno algoritmo para escalonar a matriz. Antes de a gente começar a construir esse algoritmo, eu só gostaria de passar mais uma informação sobre a operação com o array do NumPy. Uma das coisas que a gente vai precisar nesse algoritmo é o tamanho da minha matriz. Então eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente faz para conseguir o tamanho dessa matriz, né? A gente tem uma matriz e eu quero descobrir o tamanho dela. Então aqui eu tenho a minha matriz A que eu estava utilizando na primeira parte. Então só vou executar esse código, né, para que a matriz A agora esteja efetivamente, né, na memória. E eu vou querer acessar dentro dessa matriz A, lembrando que essa matriz A é um objeto, né, então ela tem variáveis internas e funções internas. Eu vou querer acessar uma variável que se chama shape, que é uma variável interna dela que guarda o tamanho. Então, para acessar uma variável interna de um objeto, é parecido com um método para acessar uma variável interna de um pacote. Então, a gente coloca o nome da matriz, ponto, aperta Tab, vai aparecer aqui todas as variáveis e funções internas desse objeto. Então, uma das variáveis se chama shape. Então, se a gente clicar Enter, então a.shape contém um tuple, onde os elementos desse tuple são o tamanho da minha matriz, né? Minha matriz tem duas dimensões, então ela tem dois tamanhos, né? O número de linhas e o número de colunas. Claro que se esse array fosse um vetor, eu só teria um número dentro desse tuple. Se o meu array fosse uma matriz de mais dimensões, 3, 4 dimensões, teriam 3, 4 valores aqui dentro. E o que eu quero fazer é, na verdade, pegar o número de linhas e o número de colunas e colocar cada número, né, em uma variável. Então eu quero desempacotar esse pacote. Então vamos vir aqui, que eu vou colocar então uma variável que vai guardar o meu número de linhas, uma variável que vai guardar o número de colunas. No lado direito do igual, então eu vou colocar a.shape, que é um tuple, né? Então aqui dentro tem dois valores e do lado esquerdo do igual eu tenho dois nomes para variáveis. O que o Python vai fazer? Ele vê que tem 2 e 2, ele vai desempacotar, né? Ele vai colocar o primeiro valor, que é 4, em anyRow, o segundo valor, que é 5, na segunda variável, que é anyCall. Então, se eu executar isso, vou ver que eu tenho na variável anyCall o número 5, na variável anyRow o número 4. Tá? Então, agora que a gente já sabe essa última parte que estava faltando da parte de arrays, eu quero revisar um pouquinho a parte de escalonamento para que a gente possa transformar, né, a ideia que a gente viu na aula teórica em um algoritmo. Então, a gente começa, né, com a matriz cheia e o primeiro passo é começar pela primeira coluna e na primeira coluna, né, ir operando com as linhas, começando da segunda linha até a última, de modo que eu transforme esses elementos todos aqui em 0. Aí a gente passa para a segunda coluna. Daí na segunda coluna eu começo pela terceira linha e vou então operando com a minha linha pivô, que no caso seria a segunda, vou operando, né, somando nessas outras linhas até que eu atinja 0 na última linha. Eu passo para a terceira coluna, começando na quarta linha, indo até a última e assim por diante, né, até que eu chegue numa coluna J. Que colunas, né, só antes da gente partir aqui para a coluna J, que colunas que a gente vai ter que escalonar? A gente vai ter que escalonar desde a primeira coluna até a penúltima coluna da matriz de coeficientes. Só revisando, o que seria a matriz de coeficientes? A matriz de coeficientes seria essa parte da matriz que está antes dessa linha aqui, né? Porque a última coluna ela é aquele vetor coluna B, né, o lado direito do sistema linear. A matriz de coeficientes é os coeficientes que estão no lado esquerdo do meu sistema linear. Tá? Então, qual que é a última coluna que eu tenho que escalonar?
Essa coluna aqui, que seria a coluna N, eu não preciso escalonar, porque não existe nenhum número que está abaixo do ANN, que é a minha diagonal principal. Então aqui não há nada para ser escalonado. A última coluna que eu tenho que escalonar seria essa coluna que seria N-1, né, que é a penúltima coluna da matriz de coeficientes, ou a antepenúltima da matriz aumentada, né, da matriz toda. Tá? Então essa seria a última coluna. Então voltando, quando eu for escalonar a coluna J, eu vou começar pela linha J mais 1, que é a linha que está aqui abaixo da diagonal principal, né? Imediatamente abaixo. E daí eu vou para a linha J mais 2, J mais 3, e num dado momento eu vou chegar na linha I. Né? E como é que eu faço para escalonar a linha I, que é essa minha linha genérica, nessa coluna genérica J? Então, nesse momento, quem vai ser a minha linha pivô vai ser a linha J. E quem é que é a minha linha alvo, vamos dizer assim, a linha que eu quero alterar, é a iésima linha. E o que eu vou fazer vai ser multiplicar a jésima linha por um lambda e somar com a linha I. Então esse lambda seria menos AIJ sobre a JJ, como a gente deduziu na aula teórica. Por quê? Porque quando eu multiplicar isso aqui na linha J, né, vai cancelar o AJJ com a JJ, vai ficar menos AIJ. E se eu somar com a linha I, isso aqui se transforma num zero. Tá? Então a operação que eu vou fazer é pegar a iésima linha e somar ela com lambda vezes a jésima linha, e o resultado dessa conta eu vou atribuir de novo para a iésima linha da minha matriz. Então essa é a operação que eu tenho que fazer. Tá? Eu vou fazer essa operação, né, para a linha I, depois para a próxima, até chegar, então, na última linha da minha matriz. Tá? Então vamos voltar agora para o nosso código e vamos tentar construir um código que faça isso. Então a primeira coisa que a gente verifica é que eu vou ter dois laços de repetição, né? Porque eu vou ter que variar, vou ter que percorrer, né, acessar todas as colunas, e depois eu vou ter que acessar várias linhas. Então vai ter um for, que vai alterar a coluna, que a gente geralmente atribui o símbolo J. Né? Aqui eu ainda não vou preencher o range, então vou deixar primeiro para colocar os dois laços. E para uma mesma coluna, né, quando eu estou numa coluna J, eu visito várias linhas, né? Então vamos colocar aqui um for que altera a linha que eu estou. Né? A gente, em geral, utiliza I para a linha da matriz. Agora a gente tem que preencher o range. Tá? Aqui eu vou ter um pouco de cuidado porque a gente usa uma indexação diferente, né, na parte teórica e no Python. Né? No Python a primeira coluna começa no zero. Então o que a gente vai fazer vai ser colocar aqui 0 só para destacar. Tá? Não precisaria desse zero, né, porque se a parte inicial é zero, eu posso simplesmente não colocar nada como início, que o Python vai entender que é zero. Então a gente vai começar escalonando a coluna 0, depois a 1 e depois a 2. Né? Aqui no meu caso, se eu fosse criar um programa só para essa matriz, eu colocaria aqui 3, né, 1 a mais. Mas eu não quero, claro, um algoritmo só para essa matriz. Então o que eu vou fazer é escrever esse número em função de ncol. Né? Então essa é a última coluna que eu tenho que escalonar. Então essa coluna aqui é a coluna 0, a primeira. Essa última aqui é a ncol menos 1. Então se essa é ncol menos 1, essa é ncol menos 2, essa é ncol menos 3. Né? E aqui eu tenho que colocar um a mais. Então vai ser ncol menos 2. Nesse laço, né, que eu vou varrer as linhas que eu tenho que escalonar, eu começo por que linha? Né? Na coluna 0, eu vou começar na linha 1. Na coluna 1, eu vou começar com a linha 2. Né? E assim por diante. Então, se eu estou na coluna J, eu começo pela linha J mais 1. Eu vou até que linha? Eu vou até a última linha.
né? Se essa é a linha 0 e o número de linhas é nrow, essa última linha é nrow menos 1. Mas se a última linha que eu quero visitar é nrow menos 1, eu tenho que colocar aqui nrow, que é, tem que somar 1 nesse valor que eu quero visitar, né? Agora, o que eu tenho que fazer é colocar a operação que a gente viu no slide aqui dentro do laço for. Então, eu vou só colocar a operação que estava no slide aqui para a gente usar de referência, que é somar a iésima linha com a multiplicação de lambda vezes a jésima linha. O resultado dessa conta a gente vai atribuir para a iésima linha de novo. Então, vou voltar aqui, a gente vai colocar isso então. Então, quem vai receber esse valor é a iésima linha, né? Eu acesso a iésima linha com i, dois pontos. Então, quem que vai ser o novo valor da iésima linha? Vai ser a i, dois pontos, ou seja, o valor atual da iésima linha, mais lambda vezes a j, dois pontos, ou seja, lambda vezes o valor da jésima linha. Agora, o que faltou aqui foi o cálculo de lambda. Então, quem que é lambda? Lambda vai ser menos AJ sobre a JJ, como a gente tinha visto no slide. Então, a gente executa agora esse código e se eu olhar a matriz, eu vou ver que ela está devidamente escalonada. Esse meu código, né, é um código geral. Esse código ele pode ser utilizado para outras matrizes. Então, como a gente vai querer utilizar esse código para outras matrizes, o que eu vou fazer é transformar isso numa função. Então, eu venho aqui e vou definir uma função chamada escalona. E o parâmetro dessa função é um só, né? Ou seja, se eu mudar o problema, o que muda é a matriz A. Só tem um parâmetro. Vou selecionar tudo que eu quero colocar dentro da minha função, apertar a tecla Tab. Então está todo o código dentro da minha função. Se eu quiser, eu posso apagar esse comentário aqui. E posso então adicionar também um return, né? Então a resposta vai ser a própria matriz A escalonada. Então agora se eu executar com F5, melhor até vou fechar esse console e abrir um novo até para que a memória seja apagada. Então vou pegar e executar esse código. Então a matriz está aqui, na forma original. A matriz não está escalonada porque esse código agora ele não escalona de fato, ele cria uma função para escalonar que não foi ainda executada, E agora vamos chamar essa função aqui, só para ver que ela está funcionando direitinho. Então escalona a, aqui o resultado que é uma matriz escalonada. Então isso encerra a nossa segunda parte, que é a parte de criar uma função para escalonar. Então falta o quê? Falta criar mais uma função para fazer a substituição regressiva, mas antes disso, nessa terceira parte, o que eu vou fazer vai ser alterar algumas coisas nessa função escalona para ela ter algumas mensagens de acerte e também para lidar com o problema de quando tiver um caso onde a JJ é zero.